No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Opa, boa tarde a você, caríssimo ouvinte. Estamos de volta nesta linda tarde de quarta-feira, 2 de junho de 2021, em mais uma edição do programa Vida Triunfante, o nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, para abençoar a sua vida, através das belíssimas canções triunfantes e, claro, aquela sequência mais exponencial, mais importante do nosso programa, A Hora da Verdade, onde juntos vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Ei, vizinho, acorde! Já iniciou? Já iniciou mais uma edição deste programa abençoado. E neste mês de junho, um mês abençoado, um mês diferenciado, sabe por quê? A Assembleia de Deus no Brasil está no berço de ouro neste mês, completando 110 anos de existência. E eu quero dizer a você, caríssimo ouvinte, que neste mês de junho, as edições do nosso programa serão alusivas a esta data belíssima. E nós vamos apresentar belíssimas canções inéditas, para este ano, completando 110 anos de Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Preparando o seu coração, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu roçado, na sua embarcação, no seu carro, na sua moto, não importa. O importante é que nos próximos minutos vamos estar em sintonia dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero convidar a diaconisa Kátia Magalhães, que vai estar apresentando a primeira canção do nosso programa. Diaconisa, fique à vontade em nome de Jesus. Muito boa tarde, a paz do Senhor, amados ouvintes. Vamos ouvir um louvor inédito esta tarde, em comemoração aos 110 anos da Assembleia de Deus. Opa! Esse louvor queremos oferecer para o nosso querido irmão Willis e a sua esposa, irmã Geneuza, toda a sua família, nos ouvindo lá na comunidade do Maxirá. A irmã Miraci oferece o louvor para sua irmã Maria, que no último dia 31 de maio completou mais um ano de vida. Estão nos ouvindo na comunidade do Muriçoca. Quem também está ouvindo o programa Vida Triunfante, Quem também está ouvindo o programa Vida Triunfante é a nossa ouvinte Fátima Batista, na Serra Ocidental, aqui em Monte Alegre. E ela oferece os louvores do programa para o seu filho Jorge Fábio Batista, que ontem, dia 1º de junho, estava no berço de ouro. Opa, que bênção! Parabéns para você, Fábio, que Deus abençoe a sua vida. E também alcança o nosso querido irmão, conhecido por Caranguejo. É verdade, uma bênção. E é claro, para você que nos dá o prazer da sua sintonia. Vamos ouvir esta belíssima canção. Natália Santos irá cantar Geração Guiados pela Bíblia. É para você, caríssimo ouvinte. Ouça atentamente. Boa tarde. Canção triunfante. Deus está levantando a geração que não anda como o mundo e o seu padrão. Uma geração cheia do poder, debaixo da graça e unção. Eles são guiados pela Bíblia, que é a palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, o Consolador guia fiel. Uma geração forte e poderosa, que mantenha como
geração que consagra a vida e profetiza por as nações. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. A geração guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. A geração que anda em santidade, que vive o amor em lealdade. Dessa geração eu faço parte, consagrada desde o ventre de minha mãe. Servir a Deus com fidelidade e viver a fé em verdade. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. Levanta a geração e profetiza, guiados pela Bíblia e cheios do Espírito Santo, impactando a nossa nação. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. A geração que prega, a geração que ora, a geração que adora ao Deus poderoso. Uma geração avivada que vive a santa palavra. A geração guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. A geração guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. E após esta belíssima canção inédita, você vai ficar por dentro das notícias do nosso programa. Hoje à noite, às 7h30 da noite, no Templo Sede da Assembleia de Deus da Serra Oriental, culto da família. Iremos apresentar nossas famílias diante do altar do Senhor e queremos convidar você e a sua família. 7h30 da noite, o Templo Sede da Assembleia de Deus da Serra Oriental está localizado na Rua 15 de Março, número 66, em frente à pracinha anexa à Escola Gama Malché. E agora, vamos nos preparar para a sequência mais aguardada. A hora da verdade. Prepare a sua Bíblia. E também o seu coração. Porque hoje você será impactado pelo poder da Palavra de Deus. Venham conosco. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Muito bem, caríssimo ouvinte, estamos de volta. E agora na sequência, a hora da verdade. E nesta linda tarde convido a você
a localizar em sua Bíblia, no Antigo Testamento, em um dos profetas menores, profeta Amós. Localize o capítulo 8 e o versículo de número 11. Localizou? Amós, profeta menor, capítulo 8 e versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Esse texto que você acabou de ouvir do livro do profeta Amós é uma palavra profética, falando a respeito do final dos tempos. E nós vivemos dias em que se tem falado sobre o problema da fome, da miséria, em que muitos povos, diferentes nações, têm enfrentado. Tem se falado da escassez de água potável, que os homens ousam até estipular uma data, um tempo em que a água potável, a água que é boa para o nosso consumo, para saciar nossa sede, vai ficar muito escassa sobre a terra. Mas neste versículo, o Senhor diz que haverá um tempo onde haverá uma grande fome e sede no coração das pessoas. E essa fome não será de pão e a sede não será de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E no versículo de número 12, se você continuar lendo na sequência, nos diz que as pessoas correrão de um lado para o outro, de uma nação para a outra, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Contextualizando, quando o profeta Amós, usado por Deus, proferiu essas palavras que você acabou de ouvir do versículo 11, o Senhor trouxe ao seu povo escolhido que havia desobedecido a sua voz, que havia se afastado dos seus caminhos, trouxe um tempo em que não haviam homens, não haviam profetas que falassem a palavra do Senhor. E o povo corria de um lado para o outro, buscando e não encontraram. E os tempos que vivemos hoje, que está se aproximando da volta do Senhor, muitas pessoas andam correndo de um lado para o outro, procurando a palavra do Senhor, e muitas não se sentem saciadas, porque se não forem a fonte de água viva, a palavra verdadeira, que é espírito e vida, a palavra do Senhor, nunca se saciarão. É verdade, diaconisa Kátia e caríssimo ouvinte, fome e sede são as necessidades mais básicas que nós temos como ser humano, tanto que estão entre as primeiras necessidades que buscamos satisfazer com o nosso trabalho, com o nosso empenho diário. A lição de Jesus fala que devemos ter fome e sede de justiça. A palavra justiça tem a ver com a prática da vontade de Deus, dos seus mandamentos, da verdade. Assim, nós devemos ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, de andarmos na verdade e de buscarmos a vida justa e reta a cada dia de nossas vidas. Fome e sede são necessidades que só cessam com a nossa morte. Todos os dias, caríssimo ouvinte, precisamos comer e beber, e mais de uma vez inclusive. Assim, precisamos fazer a vontade de Deus em todos os momentos, como uma necessidade diária. No entanto, agir assim tem as suas implicações. Assim como uma pessoa pode morrer de fome se não tiver alimento para comer, e morrer de sede se não tiver água para beber, para tomar, assim também aquele que tem fome espiritual pode morrer espiritualmente, que é a pior morte, a morte gravíssima, a morte eterna.
O objetivo de Deus sempre foi o de alcançar e saciar a humanidade. E nós podemos entender na narrativa do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, onde o Senhor, nosso Deus, no deserto fez descer pão do céu, o maná, onde você pode acompanhar esse registro em Êxodo capítulo 16. E fez também água sair de uma rocha para que o povo não perecesse. Você pode encontrar no capítulo 17 deste livro do Êxodo. No Novo Testamento, você que é conhecedor da palavra de Deus, o Senhor fez maravilhas extraordinárias, e uma delas foi a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, quando multiplicou os pães e peixes, estava preocupado com as pessoas que ali estavam. E ele teve compaixão da multidão e ela teve a sua fome saciada. Na Bíblia Sagrada, há o relato de que sobraram 12 cestos cheios, sobejaram. Jesus nunca despede ninguém vazio. Ele é o Mestre soberano que ama a humanidade e não quer que ninguém se perca. Por isso, caríssimo ouvinte, ele chama a todos ao arrependimento. Mas o objetivo maior de Deus é o de saciar o nosso espírito, que tem fome e sede, mas só com a palavra de Deus é que somos saciados. É verdade, presbítero Elisandro, e Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muitos têm buscado saciar a sua sede em coisas materiais, até na água material, mas a sede espiritual, a fome espiritual não tem como ser saciado se não for através da palavra do Senhor, através da busca constante pela presença de Deus. E o Senhor, quando ele chamou aquela mulher samaritana para um diálogo espiritual, ele usou a água natural, a água que nós bebemos, para mostrar para ela que a água que ele tem a oferecer, a sua palavra, é a água espiritual, e é ela que nos sacia e nos purifica. Porque ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas nós estamos vivendo dias, como foi dito pelo profeta Amós, que você ouviu no início desta mensagem. Dias em que o Senhor novamente enviará fome sobre a terra, e fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esta profecia que o Senhor deu à humanidade através do profeta Amós, ela é de ontem, de hoje e também de amanhã. No passado, Deus estava falando através do profeta Amós à casa de Israel, a seu povo escolhido, aquele povo que se afastou do Senhor, aquele povo que já tinha sido agraciado por tantas maravilhas, pelo maná celestial, pela água que saiu da rocha, mas tinham abandonado a Deus. E várias vezes o Senhor, através dos seus profetas, chamou o seu povo ao arrependimento. E eles rejeitaram, como muitos hoje têm rejeitado. Eles preferiram andar nos seus próprios caminhos, como muitos hoje também têm feito essa escolha. E naquela época em que Deus usou o profeta Amós para advertir o povo, Deus se calou. Deus fechou a boca dos profetas e não deu mais nenhuma profecia. E as pessoas buscavam a orientação de Deus no período em que a justiça do Senhor prevaleceu sobre o povo de Israel, e eles iam atrás de respostas, mas não conseguiam resposta alguma. Eles precisavam se arrepender. E Deus permitiu que os seus inimigos prevalecessem sobre eles. E você e eu, meu amado irmão,
Nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá, pois Ele é Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é Deus de justiça. Nós temos que buscá-lo enquanto nós podemos encontrá-lo. Como bem disse o profeta Isaías, invocá-lo enquanto Ele está perto, porque chegará o dia e que eu creio, em breve isso vai acontecer, em que não haverá tempo de buscarmos a palavra viva do Senhor nosso Deus. Não espere ser tarde. O tempo é hoje para essa decisão. É verdade, Diaconisa. Estamos vivendo este tempo presente. O que estava acontecendo também no tempo do profeta Amós. Esta palavra de Deus, através do profeta Amós, era uma advertência, um chamar de atenção do nosso Deus Criador para com seu povo, o povo de Israel. E hoje muitas pessoas vivem desta maneira. Pessoas que não estão preocupadas com a palavra de Deus, pessoas que não estão preocupadas com os projetos de Deus, o que o nosso Deus espera do homem, o que o nosso Deus espera da humanidade, e as pessoas estão com fome de algo espiritual para a sua vida, e as pessoas tentam colocar ou preencher esta lacuna espiritual que vem do nosso Deus. Só Ele pode habitar, e as pessoas tentam colocar as coisas materiais em primeiro lugar para tentar suprir a ausência de Deus. Infelizmente, essas pessoas, o seu fim será a morte eterna. Chegará, Diaconisa, Kátia e caríssimo ouvinte, ao tempo futuro, onde foge às nossas mãos o tempo futuro. E esse tempo futuro está nas mãos do Senhor, porque a palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo virá e vai arrebatar a sua igreja e vai seguir o seu juízo final. O juízo do nosso Senhor Jesus Cristo já não virá como advogado, mas ele virá como juiz reto, juiz, Diaconisa Kátia. Caríssimo ouvinte, nesta tarde nós queremos lançar a você esta oportunidade de você mudar de vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do nosso Deus. Então, caríssimo ouvinte, hoje, o tempo hoje é a oportunidade de nós buscarmos a presença de Deus, buscá-lo como Senhor, não somente como Salvador, mas Senhor de nossas vidas, para que nós possamos exercer uma vida de cristão, de servos do Senhor, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos que Deus quer que nós façamos, onde nós sejamos participantes, Diaconisa Kátia. Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o que você está fazendo da sua vida, do que você está fazendo diariamente, tem agradado a Deus? Você já parou para refletir e fazer esta pergunta em um momento com o nosso Deus? Senhor, será que eu estou fazendo está te agradando? Pai, e como eu posso saber que eu estou te agradando? A Bíblia é sagrada. Diariamente você ouve aqui a palavra de Deus, e esta palavra é a verdade, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. Se você abrir o seu coração, Deus irá falar contigo. O Espírito Santo entrará em ação, vai preparar o teu coração para que você entenda que você precisa, nós precisamos de um Salvador e um Senhor de nossas vidas, para comandar as nossas vidas, para nos orientar a cada passo que dermos aqui nesta vida. E claro, preparar a nossa vida para uma vida eterna na sua presença. O grande problema, presbítero Elisandro e amado ouvinte,
é que nos dias em que nós estamos vivendo, a fome e a sede por Deus, pela sua palavra, não tem sido de todos, inclusive dos que se dizem cristãos. É verdade. A grande maioria dos cristãos, hoje, a sua característica não é de quem tem fome e sede da palavra de Deus, mas é exatamente o contrário. Uma grande maioria dos que se denominam cristãos, servos de Deus, tem ausência, tem vivido fastio. E é por isso que hoje nós encontramos muitas pessoas fracas na fé. É por isso que hoje muitas pessoas são enganadas e iludidas facilmente por todo o vento de doutrina. É por isso, presbítero Elisandro, que muitos não conseguem frutificar para o Senhor. Não têm ganhado almas para Cristo. Não têm, através do seu testemunho de vida, levado a mensagem da cruz, levado a mensagem de misericórdia, de justiça e do amor de Deus. E é por isso que a nossa dedicação, o nosso compromisso com o Senhor podem ser limitados apenas a um culto de domingo à noite, porque diariamente nós necessitamos da presença de Deus. E essa tarde o Senhor te convida a beber da água da vida, a beber da sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo, diaconisa, disse em João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nesta tarde, aproveite esta oportunidade e se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor. Hoje, o Senhor ainda te dá esta oportunidade. Hoje você ainda vive a longanimidade e a benignidade de Deus. Aproveite. Diga sim ao Senhor, porque nós queremos orar por você. Neste momento, você que tocado por esta palavra, se rende aos pés do Senhor nosso Deus. Onde você estiver, ore comigo nesse momento, entregando a sua vida ao Senhor. Deus de poder e de bondade, santo e maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor, esta tarde, colocou em nossos corações para compartilharmos com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Pai, eu quero nesse momento, em nome de Jesus Cristo, te apresentar a vida de todos os que dizem sim ao teu chamado, dizem sim ao teu convite de vir à fonte de água viva. Meu Deus e meu Senhor, eu te peço que o Senhor possa, pela sua infinita misericórdia, perdoar-lhes os pecados e registrar seus nomes no livro da vida, para que tenham a oportunidade, Senhor Deus, de ter uma nova história, guiada pelas tuas próprias mãos, Senhor meu Deus. Pai santo e maravilhoso, ajuda-nos a permanecermos firmes na tua presença, a sermos tuas fiéis testemunhas nesta terra e a exaltarmos e glorificarmos o teu santo e bendito nome em tudo que fizermos. Que meus irmãos e amigos que se renderam aos teus pés nesta tarde possam, Pai, permanecer firmes nos teus caminhos até a tua volta, que eu creio que é breve. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E estamos encerrando a edição do programa Vida Triunfante desta tarde de terça-feira, mas amanhã temos um encontro marcado a partir de 1h30 da tarde com mais uma edição do programa Vida Triunfante. Ao nosso Deus eterno e imortal, invisível mas real, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Fique na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Daniel Berg e Guna Vigre em Belém chegaram, não tinham pra onde ir, no banco
banco da praça sentaram, cheios do Espírito Santo, o Evangelho pregaram. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Irmã Celina de Albuquerque a Cristo aceitou, aprendeu a palavra e se batizou. Como nos dias de Pentecostes, em novas línguas falou, revestida de poder, também profetizou. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. A Assembleia de Deus em Belém do Pará, 110 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. São 110 anos de glórias da Assembleia de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Pastor Samuel Câmara e seus ousados companheiros, a Bíblia manuscrita em Belém do Pará lançaram, guiados e inspirados pelo Espírito Santo. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, manejando a palavra pelo Espírito Santo, pregando e ensinando pelo Espírito Santo, libertando e salvando pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus completa 110 anos. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, guiados pela Bíblia e pelo Espírito